Daniel Vorcaro faz delação inédita para André Mendonça. E mais, André Mendonça recusou a delação com o nome de só um dos ministros. Quer os dois. Gente, a CNN revelou que a defesa do Daniel Vorcaro propôs ao ministro André Mendonça um formato de delação premiada que nunca foi feito no Brasil. Nem na Lava Jato isso aconteceu. Eu vou te explicar agora, como ex-procurador da República, que trabalhou em mais de 150 delações, por que esse formato é sem precedentes e quais que são os desafios para funcionar. E lá no final, eu vou te trazer ainda uma revelação sobre algo que o ministro André Mendonça fez nesta semana, que mostra que ele não vai poupar nem Alexandre de Moraes, nem Dias Toffoli. Bora lá então com a CNN. Olha aqui comigo. Defesa de Vorcaro propõe a Mendonça delação inédita e conjunta com Polícia Federal e PGR. Que delação é essa? O advogado de Daniel Vorcaro, José Luiz de Oliveira Lima, o Juca, ofereceu ao ministro relator do caso Masser no STF, André Mendonça, um formato conjunto de delação premiada de Daniel Vorcaro envolvendo Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República. E qual foi a resposta do André Mendonça? Ele sinalizou positivamente a ideia. E agora vem aqui o ponto técnico. Por que é inédito, hein? Porque, historicamente, a Polícia Federal e a PGR, a Procuradoria-Geral da República, rivalizam sobre quem tem o protagonismo da investigação e de uma delação. É uma discussão antiga, gente, que terminou lá no Supremo com a decisão de que a Polícia Federal também pode sim fazer acordo de delação, não apenas o Ministério Público Federal. Normalmente, ou a Polícia Federal conduz a delação, ou então o Ministério Público Federal, nesse caso a PGR, porque é o órgão de cúpula do Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República que conduz, ou PF ou PGR. Fazer os dois juntos, ao mesmo tempo, com os dois assinando o acordo, nunca aconteceu em grandes delações no Brasil. Na Lava Jato, aqui em Curitiba, a gente tinha uma excelente relação com a Polícia Federal, construída ao longo de anos, um bom relacionamento, confiança mútua. E aí, a gente construía tudo junto, todo acordo de delação conjuntamente. E por nós aqui do Ministério Público Federal em Curitiba, a Polícia Federal assinaria junto, mas a Procuradoria-Geral da República, a PGR, vetava que a polícia assinasse o acordo como uma parte do acordo. Aí, no máximo, acabava assinando como um anuente ou participante. Era uma posição institucional da PGR que a gente tinha que seguir. Então, se acontecer agora, dos dois assinarem em conjunto, vai ser inédito. E qual que é o objetivo desse formato? A reportagem explica aqui, ó. É promover algo que não seja passível de questionamentos no futuro. Ou seja, fazer uma delação blindada contra anulações posteriores, como Gilmar Mendes e Dias Toffoli gostam de fazer, anular tudo. Mas aqui vem o grande desafio. No caso Masser, o desafio vai ser ainda maior dado o caráter suprapartidário e amplo das relações do Vorcaro, o que demandaria um alinhamento fino entre a defesa, os dois órgãos e o ministro André Mendonça, o que ainda não há. Ainda não há esse alinhamento, ou seja, é algo que pode ser construído entre todos esses atores, mas que enfrenta desafios. E olha aqui algumas das tensões aqui dos bastidores. A relação entre Mendonça e Gonê é distante, ainda mais depois da última fase da operação, na qual Mendonça considerou lamentável Gonê não ter se manifestado sobre a recondução à prisão do Daniel Vorcaro. Ou seja, o Mendonça e o PGR Paulo Gonê não estão alinhados. E tem mais. Ambos também veem com apreensão as conexões consideradas muito próximas do Palácio do Planalto com o diretor-geral da Polícia Federal. Então a gente tem o seguinte, Mendonça desconfia do diretor-geral da Polícia Federal por ser muito próximo do Planalto. Mendonça e Gonê estão distantes. E a CNN já revelou que o plano inicial do Vorcaro é poupar o Moraes e o Toffoli porque acredita que o Gonê não aceitaria uma delação contra o STF. Como ex-procurador, eu posso dizer, delação premiada exige confiança entre todos os envolvidos. Colaborador precisa confiar que vai ser protegido. A Polícia Federal precisa confiar que a PGR não vai sabotar. A PGR precisa confiar que a Polícia Federal não está agindo politicamente. E o relator do caso, o ministro, precisa confiar em todos esses atores. E tanto a Polícia Federal quanto a PGR e o juiz da causa precisam confiar que o delator não está escondendo nada da justiça e está entregando tudo.
Se não tem alinhamento, se existem tensões, se há desconfiança mútua, a delação pode virar um cabo de guerra político em vez de um instrumento de justiça. Claro que alguma tensão sempre existe, né, gente? Porque o procurador ele tem que desconfiar do delator, ou seja, ele tem que confiar desconfiando. Tem que ter algum bom grau de confiança, um certo grau de confiança que é indispensável, mas sempre com o pezinho atrás, porque ele pode estar escondendo alguma coisa do jogo. Mas a reportagem ela traz aqui uma avaliação otimista. Ó. A avaliação de quem conversou com o advogado do Vorcaro e Mendonça após o encontro de ambos é a de que seja apresentada uma delação premiada séria, entendida como algo que atingirá quem de fato cometeu irregularidades com o Vorcaro. Então a expectativa é de delação completa, que atinja todos os envolvidos, e não uma delação seletiva que poupe ministros do Supremo. Mas essa questão, gente, ainda está no ar, se vai ou não entregar os ministros de forma completa. E aqui o que eu prometi para vocês, olha isso aqui, ó. Dá uma olhadinha, porque o Mário Sabino, ele trouxe na coluna dele no Metrópolis uma revelação bombástica que revela o comprometimento do ministro André Mendonça com a justiça e com passar a limpo esse caso Master. Doa a quem doer, inclusive Moraes e Toffoli. Olha aí, Mendonça tem se mostrado firme na convicção de que o STF precisa ter sua credibilidade resgatada pela punição exemplar dos implicados com Daniel Vorcaro. Recentemente, ele foi procurado por advogados que lhe propuseram entregar um ministro do Supremo e preservar o outro. Mendonça recusou. Foi antes da troca da equipe de defesa do dono do finado Banco Master. Gente, olha que exemplo de juiz o ministro André Mendonça é. Ele teve a oportunidade de pegar o Toffoli e salvar o Moraes e ele disse não. Porque ele não quer saber de acordos políticos e bastidores. Ele quer saber da verdade, da justiça e da lei. Parabéns, ministro André Mendonça. O senhor honra a toga e a nossa confiança. Me conta aí nos comentários se acha que essa delação conjunta vai funcionar? Se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, curte o vídeo, vem se tornar membro, ficar perto da gente, apoiar o nosso trabalho de forma intensa, receber análises exclusivas, ter prioridade nas respostas aos seus comentários. E eu deixo para você um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.